A paz, irmãos. Eu sou a missionária Rosângela França e trago hoje uma palavra para os irmãos, assim, linda, para nós meditarmos, assim, profundamente, né? Que se encontra aqui em 2 Reis 4, a partir do 42, que fala assim, 20 pães satisfazem 100 homens. Olha como grandiosa essa palavra, irmãos, olha. Eu vou ler aqui para os irmãos. E um homem veio de Baal Salissa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha, e disse: Dai ao povo para que coma. Porém o seu servo disse: Como hei eu de pôr isso diante de 100 homens? E disse-lhe: Dai-o ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comer-se-á e sobejará. E então lhes pôs diante, e comeram, e deixaram sobejos, conforme a palavra do Senhor. Irmãos, eu estava meditando nisso. Hoje nós estamos tendo esta fé aqui de colocarmos, ou de termos somente um pedaço de pão e dá para saciar muitas pessoas. É, aquele homem, ele veio bem intencionado de onde ele estava vindo, daquela terra ali, e ali ele trouxe para o homem de Deus, que no caso aqui era Eliseu, e presenteou ele com aqueles pães das primícias, né, e as espigas de milho. Só que Eliseu, ele não queria só para ele era um homem realmente, verdadeiramente de Deus, porque ele sabia que o povo passava necessidade, fome, que aqueles homens que estavam ali com ele, aqueles profetas e outras pessoas também, não tinham se alimentado ainda. Então, o que ele fez? Repartiu desse pão que este homem bondoso trouxe para ele, né? E aí ele falou, não, vamos repartir esses pães aqui as espigas de milho com essas pessoas que aqui estão. Só que quando aquele homem olha, ele vê a multidão, porque 100 pessoas não é um número pequeno, né, irmãos? Então, ele viu assim, nossa, mas esse tanto de gente para esse bocado aqui que eu trouxe para atender as necessidades de tanta gente. Só que aquele homem de Deus era um homem de fé. É o que hoje eu estou pensando aqui comigo. Nossa, como nós precisamos ser acrescidos de fé, como nós precisamos nos avaliar, qual o tamanho que está a nossa fé. Porque este homem de Deus, o Eliseu, ele era um homem temente a Deus, e ele buscou uma sabedoria de Deus, porque aqueles pães ali alimentariam aquela multidão ali, como ele já havia ouvido isso no passado e tudo. E ele tinha comunhão com o Espírito Santo. Hoje nós precisamos realmente estar em verdadeira comunhão com o Espírito Santo no pouco, porque se no pouco não nos atender, o muito vai chegar. Então, é dessa maneira, irmãos. E ele confiou e acreditou. E ele falou para aquele servo dele, não, pode colocar a mesa. Todos vão ser saciados. E como diz a palavra, porque ele vem aqui e invoca a palavra do Senhor. Como diz a palavra de Deus, todos vão comer e ainda vão sobejar. Foi o que o Senhor Jesus fez na passagem lá dos pães e do peixe, né? Então, da multiplicação. Então, a mesma coisa ele fez. E ele confiou que ia atender a necessidade de todos aqueles homens e ia saciá-los. E assim aquele homem, mediante a esta palavra, botou os pães em cima da mesa, e assim com certeza deve ter convocado os homens que todos ali estavam, com certeza eles devem terem apresentado sim ao Senhor, e ali o homem de Deus, Eliseu, deve ter apresentado aqueles pães das primícias ali ao Senhor, e Deus ali fez a multiplicação dos pães e das espigas, e ali foi, como diz aqui no final do texto, todos foram saciados e ainda houve sobejos, né? Então, irmãos, olha só,
quão grande é a fé. Nós precisamos buscar dessa fé genuína, dessa fé sobrenatural do Senhor. Nós precisamos confiar que mesmo tendo pouco, é possível de ser multiplicado e atender às necessidades de muitos irmãos. Então, hoje a gente tem que partilhar, fazer isso acontecer, porque isso não só foi no passado, tanto é que não foi só no passado. Então, nós hoje vivemos disso. Eu já tive momentos na minha vida onde chegavam muitas pessoas na minha casa e quando eu via aquela condição de pouca comida, mas uma vez eu falei assim, meu Deus, como vai ser isso? Para atender esse tanto de pessoas, e eu simplesmente entreguei nas mãos do Senhor e meio que distraí de tudo. Quando nós percebemos, já tinha todo mundo se alimentado, comido e tudo. Foi alguns anos atrás, mas e aí agora me trouxe Deus à memória que isso já aconteceu comigo. Então, muitas vezes, tudo tem que ser apresentado ao Senhor, irmãos. Toda vez quando nós vamos comer, seja o que for, ou beber, seja o que for, né? Tudo que viermos a fazer, nós apresentamos ao Senhor. E é como lá, como Paulo e Silas estavam presos, não foi bem essa passagem, né, de Paulo e Silas, mas assim, como fala, né, Paulo plantou e Apolo regou, foi Apolo, Paulo plantou e Apolo regou, mas o crescimento ele é dado pelo Senhor, irmãos, é porque eu troquei a passagem, mas olha só quão grandioso é quem dá o crescimento, quem multiplica, é o Espírito Santo de Deus. Nós devemos confiar fielmente no nosso Deus, porque Ele se faz presente. Diz a palavra, onde tem um ou dois que está reunidos ali no nome do Senhor, Ele se manifesta. O Senhor Jesus amado, Ele está vivo, Ele é ressurreto. O Senhor Jesus amado, Ele tem nos honrado e nos abençoado verdadeiramente. Basta que nós venhamos dar créditos, irmãos, venhamos confiar mais e mais no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nossa, cada dia que passa que eu estou apresentando uma palavra aqui para os irmãos, eu estou vendo assim o agir de Deus na minha própria vida, aumentando, crescendo a minha fé. E eu creio que para cada um daqueles que estão me ouvindo, que o Senhor Deus amado vai derramar em abundância, que os irmãos possam confiar e tudo aquilo que quando forem se alimentar, apresentar ao Senhor, sabe, dar graças ao Senhor, e é Ele que multiplicará, viu, irmãos? E os irmãos serão abençoados. Lembre desta palavra, desta passagem, ela é gloriosa. Amém, irmãos? Gostaria que os irmãos compartilhassem essa palavra, dessem um like e assinassem o meu canal. Amém? A paz do Senhor Jesus.